Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Fala CRMV Paraná, um espaço dedicado a abordar temas relevantes para a medicina veterinária, zootecnia e a sociedade. Eu sou Adolfo Sasaki, médico veterinário e atual presidente do Conselho Regional de Medicina e Zootecnia do Paraná. Hoje vamos falar sobre avanço da oncologia veterinária. E antes de começarmos, se você ainda não segue o nosso canal, aproveite para se inscrever, ativar as notificações para não perder nenhum episódio. E para falar sobre o assunto, hoje contamos com a participação da médica veterinária Thaís Casagrande, professora de oncologia e também clínica da mesma área. Então seja muito bem-vinda, doutora Thaís Casagrande. É um prazer tê-la aqui para que a gente possa realmente falar sobre assuntos da área de pequenos, especialmente a oncologia. Então tá, muito obrigada, Adolfo. Muito obrigada pelo convite do CRMV para vir conversar sobre esse assunto que é tão relevante hoje em dia, né? Então, com o número de animais aí que está crescendo no nosso dia a dia. Então, é isso aí. Eu mesmo, né, sou da área de pequenos também, e a gente sempre está tentando falar um pouquinho mais sobre a área, mas os podcasts não estavam sendo na área de pequenos, estavam sendo nas outras áreas que a gente precisa mostrar. Mas a área de pequenos hoje em dia cerca de 70% dos nossos colegas, então é uma área muito importante. Pois bem, Thaís, oncologia veterinária. Como é que tem sido nos últimos tempos, desde o tempo que a gente se formou? Como é que está a oncologia veterinária no nosso país? Bom, desde que a gente se formou, então é uma verdadeira revolução. Né? Porque assim, a veterinária, a gente tem, né, ao mesmo tempo mais ou menos de formado, não vamos falar quanto, para não espantar todo mundo, né? Então, mas assim, a gente tinha uma oncologia que era muito mais precária há um tempo atrás, né? Então, hoje ela sofreu uma verdadeira revolução, né? Então, com os meios diagnósticos que a gente tem hoje, né? Então, que a gente tem disponibilidade de exames de imagem melhores hoje, como tomografia, ressonância, aparelhos de ultrassom e raio-x que também são melhores do que nós tínhamos no passado. Isso facilita muito a parte diagnóstica para a gente, né? Então, além disso, a gente tem outros exames que também nos facilitam o diagnóstico, né? Então, como imunistoquímica, histologia muito mais avançado, o estudo da oncologia veterinária de uma maneira muito mais profunda, né? Então, que fez com que nós pudéssemos, então, dispor de diagnósticos mais precoces ou melhores diagnósticos diferenciais maiores, né? Então, e abrindo o diagnóstico, a gente também abre possibilidades de tratamento, né? Então, hoje a oncologia, ela dispõe de tratamentos melhores como terapias-alvo, por exemplo, que acompanhando essa onda da medicina, né? De uma terapia mais individualizada, onde a gente consegue, na verdade, trabalhar com a oncologia, né, então de uma maneira muito mais direcionada, então de uma maneira muito mais pontual, né, então de acordo com o tipo de paciente, então a gente tem lá painéis diagnósticos que façam com que a gente consiga dar um tratamento mais específico para aquele paciente em si, né, então além das terapias imunológicas, né, então que nós temos também cirurgias que avançaram muito nesse período, né, então técnicas cirúrgicas, aparelhos que a gente pode dispor para poder fazer uma cirurgia muito mais rápida e às vezes muito mais eficaz, com mínima invasão, muitas vezes. Então a oncologia é uma outra situação hoje do que na época que nós nos formamos, por exemplo. Né? Então, eu lembro você falando bastante. Você falando, né, dessa evolução nesse sentido. Eu lembro que quando nós tínhamos um tumor, por exemplo, a gente fazia a ressecção e mandava para o laboratório. É isso que a gente tinha, né? O máximo um raio-x de pulmão e olha lá. Olha lá, fazia uma mínima triagem oncológica ali e terminava por ali, né? Então, hoje não, né? Então, hoje você faz, as pessoas estão preocupadas, então elas inclusive levam para fazer check-up para avaliar se não tem nada, né? Então, aí a gente consegue fazer diagnósticos inclusive muito mais precoces, que também facilitam a nossa abordagem, né? Então, e ajudam a gente ter uma conduta e um tempo de sobrevida e qualidade de vida para esses animais muito maior, né? Então, é uma outra oncologia de fato. Né? É verdade. E assim, a medicina veterinária realmente evoluiu muito. Nós temos, como você falou, todas essas oportunidades, mas também uma coisa que eu percebo, que até falo com os nossos pacientes, nossos clientes, é que os animais estão vivendo mais, né? Então a possibilidade de apresentarem tumores é muito maior do que antigamente, Isso. né?
Eu falo que é a mudança de estilo, né, do que a gente tinha no passado e que a gente tem hoje, né? Então, os animais quando nós nos formamos ali um pouquinho, né, a maioria eram animais de quintal, né, que as pessoas mal e mal passavam uma mãozinha na cabeça uma vez por dia, 2 vezes por dia, na hora que entravam, na hora que saíam de casa, né? Então, hoje eles vivem aonde? Nas nossas camas, né? Então, eles fazem parte da nossa família e como membros da nossa família, a gente tem um outro tipo de tratamento com eles também. Eles vivem melhor, as pessoas estão mais atentas a qualquer tipo de sinal, né? Então, e trazem de maneira muito mais precoce, trazem para que a gente possa fazer avaliação e concordam com as terapias, né? Então, inclusive sofrem muito, né? Então, quando tem um diagnóstico de uma neoplasia, por exemplo, né? Então, porque eles fazem parte da família, eles são membros de família, eles são filhos, né? Então, para muitas famílias, eles são das famílias multiespécies, né? Eles são filhos mesmo. Então, a gente tem hoje outro tipo de abordagem mesmo. É, isso aí. E nessa observação, o que a gente observa? Quais são os tumores, as neoplasias, melhor dizendo, que mais aparecem hoje em dia? Tá, vamos lá. Então, o que a gente tem, né? De acordo com a espécie também, a gente vai ter tumores diferentes ali, né? Então, nos candelas, por exemplo, é mais comum a gente encontrar tumores de mama ainda, né? Então, reduziram muito do que nós tínhamos no passado, porque tem a castração precoce que nos ajuda a ter uma prevenção para esse tipo de coisa, né? Mas a gente tem ainda tumores de pele, como mastocitoma, que também podem estar generalizados, né? Então, a gente tem os hemangiosarcomas, a gente tem os melanomas, né? Não são tumores mais comuns que a gente vê no dia a dia nos cães ali, carcinomas, né, também espinocelulares, por exemplo. Nos gatos, a gente vai ter carcinoma espinocelular, que é um dos líderes ali também tem os tumores de mama, os linfomas, tanto em cão como em gato, são os tumores que vão tocar o nosso dia a dia ali na maior parte das vezes, né? Então são as principais neoplasias. Você me falou, né, lembrou agora também do tumor de mama. Hoje as pessoas têm mais consciência e também não utilizam tanto aquelas medicações anti-sil, né? Então, a gente teve essa redução, né? Reduz também, assim, eu acho que principalmente o fato da castração precoce, né? Então, é comprovado o efeito dela como prevenção de tumor de mama mesmo, né? Então, países que têm castração precoce, a gente tem um monte de discussão relacionada com a castração precoce hoje, né? Então, não vamos entrar nessa seara, senão a gente vai ficar falando só sobre isso, né? Mas, assim, a gente tem, sim, né? Então, o efeito protetor, né? Então, da não exposição hormonal em relação às mamas, tá? Então, isso é comprovado, né? Então já tem vários estudos que são relacionados com isso. Então a gente tem que pensar também na parte de prevenção, né? Então pensando em prevenção, a castração ela é uma das possibilidades, ou antes do primeiro cio, mas hoje em dia preconiza-se, né, pós primeiro cio, mas a gente ele tem esse efeito protetor, né? Então, mas para outros tipos de neoplasia, a gente também tem efeitos de proteção, né? Então, a gente pode diminuir a exposição solar, né? Então, tirar aquele estigma de que precisa tomar sol, não, né? Então, os animais não precisam da mesma maneira que a gente, então tem que tirar a exposição solar para evitar vários tipos de câncer de pele, principalmente animais que são muito branquinhos, ou mesmo os escuros por conta dos melanomas, né? Então a gente também tem como fazer esse tipo de prevenção. E você acha que os responsáveis, né, eles estão mais conscientes e fazendo a prevenção? Muito sim, né? A gente hoje encontra bastante gente que vem fazer inclusive check-ups, né, periódicos para poder saber se tem alguma coisa, então acho que tem, a gente tem uma consciência maior hoje, né? Mas assim como nos seres humaninhos, né? Então tem gente que também não faz nem com eles, imagina com os animais, né? Então também não fazem esse tipo de prevenção, né? Então, mas assim, tem vários tipos de pessoas, né? Então assim, mas como os animais dependem delas para trazê-los, então, né, depende muito do perfil do tutor também. Isso aí. Responsável. É isso aí. Responsável. Essa é a nomenclatura correta. E lembrando também, né, que você colocou aí que alguns não vão no médico. Eu também estou pensando que poxa, faz tempo que eu não vou ao médico. Né? Tem que fazer o check-up. O check-up é importante para detecção precoce de qualquer coisa, né? Então é isso que o mesmo hábito que a gente tem com a gente, deveria ter com a gente também tem que ter com os animais de fazer, na verdade, toda a parte de check-up para fazer a detecção mais precoce possível, quando possível, né? E nessa ideia que é importante, como a gente tem um público vasto, né, entre médicos veterinários, zootecnistas, mas também temos a sociedade nos assistindo, vale a pena reforçar, né, que o animal precisa ter check-ups semestrais, anuais, ou até mesmo mensais. O animal precisa ter um acompanhamento por um médico veterinário
de rotina. Para quê? Para prevenção. Então não é só adquirir o animal, fazer as primeiras vacinas e nunca mais. Então ter isso também no cálculo, né? Que olha, pensando em longevidade, né? Pensando nessa longevidade, por exemplo, assim, a mesma coisa que a gente pensa pra gente, o exercício físico é importante pra gente, é importante para eles também, como prevenção de vários tipos de doença, né? Então, não deixar o animal obeso, né? Então, a gente sabe que a obesidade também predispõe a vários tipos de neoplasias, então também é importante fazer essa avaliação. Então, uma boa alimentação, né? Então, também vai trazer uma longevidade. Então, são fatores que vão trazer longevidade. Claro que a longevidade, às vezes, pode predispor a maior risco de câncer, sim, né? Então, mas de qualquer forma está chegando lá, né? Então, e aí a gente está no finalzinho ali numa etapa mais delicada. E a gente está falando aí dos animais, né? Dos proprietários, e aí eu coloco assim um pouquinho para nossa profissão. Né? Quais seriam os principais desafios emocionais para o médico veterinário que cuida desses animais com problemas oncológicos e para os proprietários responsáveis também? Como é que existe essa compreensão por parte deles? O que você pode nos dizer? Vamos lá, né? Então, eu acho que o desafio emocional, acho que é um dos principais pilares ali de quem trabalha com a parte de oncologia, né? Então, receber um diagnóstico de que você tem uma neoplasia, né, maligna ou benigna, isso nunca é fácil para ninguém, nem a gente passar esse diagnóstico muitas vezes para os responsáveis pelos animais, como a gente estava conversando, né? Então, eles são animais que hoje são membros de família, então a gente tem diversas situações difíceis mesmo de passar esse diagnóstico, né? Então, de entender qual que é o choque, qual que é a dificuldade de receber essa notícia. Então, um dos principais desafios nossos também é ter essa empatia, né? Então, de compreender a dor de acolher, né? De acolher, né? De compreender a dor, de escutar, ter uma escutativa, né? Para entender quais são as dores dessa família também em relação ao diagnóstico, né? Então, e também, assim, uma das dificuldades também está na relação não só ao diagnóstico, como também em condutas depois. Então, tem desafios financeiros, tem desafios, né? Então, inúmeros ali, né? Então, inclusive emocionais ali, que podem, às vezes, bloquear algumas coisas, né? Então, eu acho que são desafios bem importantes que a gente tem que lidar, né? Então, eu acho que quem trabalha com oncologia tem que estar preparado emocionalmente para isso também, né? Então, porque muitas vezes você vai perder o teu paciente, né? Então, inúmeras vezes você vai perder, mas você tem que entender o que você pode fazer para deixá-lo melhor até lá. Então, e aí você tem que ter esse discernimento, né? De que, ok, né? Então eu vou fazer, às vezes, por mais que seja algo que seja, né, terminal, por exemplo, mas o que eu posso, como médica veterinária, fazer para que esse paciente tenha uma passagem melhor possível, né? Então, entre os cuidados paliativos, né? Então, de todo esse apoio, suporte emocional também para as famílias desses animais. Então, muitas vezes a gente trata mais a família do que o próprio paciente, né? Então, de dar esse suporte emocional para todo mundo. Então, esse veterinário que vai trabalhar nessa área, ele tem que estar preparado para isso, né? Então, para que ele possa também entender que vai ter que acolher toda essa dor, né? Então, e não trazer para si, né? Porque senão, simplesmente, a gente também fica doente. Então, a gente também tem que estar preparado emocionalmente para poder trabalhar nessa área, porque não é fácil, né? Então, a gente se envolve com as histórias desses pacientes, a gente se envolve com as histórias dessas famílias, né? Então, e esse envolvimento com essas histórias faz com que a gente também tenha, né? A gente sofra por compaixão, né? Então, e a gente tem que ter esse cuidado para não ter esse excesso de sofrimento por compaixão que pode fazer mal para nós mesmos, né? Então, tem que ter eu acho que o desafio emocional é um dos maiores desafios mesmo, porque tanto para as famílias quanto para nós, né? O que menos sofre com esse desafio emocional, na verdade, são os nossos pacientes, né? Porque eles não têm esse envolvimento. E nesse sentido é que a gente sempre fala, né, que os médicos veterinários eles não são médicos somente por amor aos animais, né? Nós médicos veterinários temos que ter um amor pelo ser humano. Porque se nós não tivermos essa empatia, né, se colocar no lugar do outro, entender a dor, ou até mesmo a dificuldade de entender, né? Então vocês, colegas, precisam ter esse feeling, esse sentimento, né? Precisam estar bem, né, vocês mesmos, para ajudar os responsáveis e os nossos animais. Então isso realmente
faz muita diferença. Faz muita, né? Se a gente não está bem com a gente mesmo, a gente não consegue ajudar o próximo, né? Então, E por isso que a gente é a favor do quê? De aulas, como você professora, aulas presenciais, porque através de uma televisão você não sente, você não percebe a dor. Então, EAD não. Vamos aproveitar esse momento aqui. Com certeza, né? Dentro da perspectiva, o que a gente fala muito, saúde única. Saúde única, onde nós sabemos os animais, as plantas, os seres humanos, o meio ambiente. De que forma a oncologia veterinária se conecta com a saúde humana, que a gente já falou um pouquinho, e também com o ambiental, ou seja, nós temos que ter um cuidado até mesmo com o que é usado, quimioterápicos. Então, como é que você coloca para nós? A oncologia veterinária, ela dialoga diretamente com os princípios, né, da saúde única mesmo, né? Então, primeiro assim, esses animais, eles estão inseridos nos mesmos ambientes que nós estamos inseridos, né? Então, e são submetidos aos mesmos riscos que a gente está também submetido. Então, riscos, por exemplo, relacionados com agrotóxicos, com poluição ambiental, com cigarro, né? Então, fumaça de cigarro. Então, eles estão nesse mesmo ambiente do que a gente está, né? Então, e a partir do momento que eles começam a manifestar algumas coisas que são relacionadas com essa poluição do ambiente, por exemplo, né? Então, isso liga um sinal de alerta para a gente também, né? Então, porque eles acabam sendo, na verdade, alvo de estudos comparativos mesmo, né? Então, porque eles às vezes desenvolvem de uma forma muito mais precoce do que a gente e acabam, por isso que eles acabam sendo sentinelas ali para a gente também de como que está esse ambiente. Por exemplo, existem estudos que mostram que linfomas estão bem relacionados com poluição ambiental. Então, assim, se a gente tem pacientes, né, então apresentando linfoma, né, então a gente tem às vezes que ligar, vamos, como é que está a casa, né? Mais pessoas estão manifestando, então existe um estudo bem bacana da USP, que eles relacionam, eles fizeram junto com o pessoal do HC, né, da medicina veterinária com o pessoal do HC, que eles relacionaram as áreas, né, de incidência desses linfomas, e aí relacionaram também com incidências de linfomas em seres humanos e em animais. E aí, assim, existe uma alta, né, então, uma taxa de coincidência, na verdade, ali, de pessoas e animais que estão vivendo no mesmo ambiente, né, então, que estão ali desenvolvendo linfoma. Então, nas mesmas regiões, aí, médio nível de poluição é uma região mais poluída, né? Então, por isso que eles acabam sendo... Contaminação de água. Contaminação de água, de agrotóxicos, né? Então, ali também está tudo relacionado, né? Então, eles acabam servindo como animais de comparação mesmo, como modelo de estudo, né? Então, para medicina mesmo, né? Então, para seres humanos, tá? Então, por isso que ele se relaciona diretamente ali também, então acabam servindo de alerta para todo mundo. Além disso, né, então a gente vai pensar pro lado do médico veterinário, pro lado dos responsáveis que lidam com os animais, a questão da biossegurança, né, então a questão da poluição ambiental, do descarte correto desses materiais, né, então porque são poluentes, né, então são medicações que poluem o ambiente, então a gente não pode descartar de qualquer maneira, não pode usou o material, como que vai ser esse descarte correto, como que tem que ser a paramentação, a gente tem uma discussão grande no CRMV hoje, no CFMV, né? Então, em relação à parte de como que tem que ser esse ambiente para que a gente faça a manipulação correta desses quimioterápicos, para a gente não se expor, né? Então, como médico veterinário manipulando ali, a questão de biossegurança mesmo, tanto no ambiente quanto pessoal. Né? E por isso que, no caso, o oncologista ele tem que estar preparado e tem que estar ciente de tudo isso, porque, como você coloca, é feito quimioterápico, por exemplo, quimioterapia no paciente, ele vai para casa. O médico veterinário tem que instruir o proprietário como é que ele vai proceder com a urina, como é que vai proceder com as fezes, né? Secreções, então, tudo isso não basta, não adianta ser somente o médico veterinário querer fazer oncologia. Ele tem que realmente estar preparado para poder sanar todas essas dúvidas. E assim, não só com fezes e urina, com o vômito desses pacientes também, muitas vezes que está contaminado, e assim, e às vezes eles que fornecem a medicação, né? Então, por exemplo, alguns quimioterápicos são orais, e aí eles são orais de uso contínuo, né? Então, hoje em dia, com as quimioterapias metronômicas, por exemplo, algumas terapias-alvos que são orais, então quem fornece
A medicação é o próprio responsável. Então, você tem que instruir, você tem que usar luva, né? Então, grávidas não manipulem, crianças não cheguem, né? Então, não deixem manipular. Ele pode ficar me lambendo? Não, infelizmente não. Mas vai ser difícil, ok. Mas assim, ele gosta de ficar, vários assim, ele gosta de ficar me lambendo, ele gosta de ficar mamando não dá, né? Então, nesse momento, não é o momento correto para isso. Então, tem que entender, você tem que explicar quais são os riscos, né? Então, não é um risco imediato, mas é um risco cumulativo, né? Então, e esse que é o maior problema. Então, fiquem atentos, consulte um oncologista. E vamos lá. Uma área específica, né? Então, as especialidades aí, as especializações devem ser levadas a sério. E vamos lá, doutora, e para os estudantes, os jovens médicos veterinários que têm interesse pela área de oncologia, né? Essa área tão importante, de tanto crescimento atualmente. Né? O que você, como professora, como oncologista, pode dizer para os nossos colegas? Vamos lá, colegas. Então, o que vocês precisam, né? Então, a parte da oncologia, ela é uma área muito multidisciplinar, né? Então, a gente tem que ter conhecimento muito amplo, não só na parte da oncologia em si, mas você tem que ter conhecimento muito amplo na parte de cirurgia, na parte diagnóstica, na parte de clínica, né? Então, um bom oncologista, ele também tem que ser um bom clínico, né? Então, porque ele tem que entender, porque muitas vezes ele vem embutido em um monte de comorbidades ali que você precisa lidar junto, né? Então, quem que é o paciente que mais manifesta câncer? É o idoso, né? Então, o idoso não vem só com câncer. Ele vem lá com problema renal, ele vem lá com problema cardíaco, ele vem lá com um pulmão meio ferrado também. Endocrinopatia. Então, ele vem com um combo embutido, né? Então, que você precisa lidar com esse combo também. Ele vem com uma doença articular, né? Então, ele vem de um monte de coisa junto. Então, você não pode olhar só para o câncer. Você tem que ter um olhar para o animal, pro todo, né? Pro todo, né? Então, olhar como um todo. Então, ele tem que ter essa visão multidisciplinar mesmo, né? Então, como eu vou lidar com todas essas comorbidades além do câncer? Até para poder decidir, junto com a família, qual que é o melhor tratamento para ele. Então, a primeira coisa é se preparar muito bem academicamente, né? Então, e pós, né? Também nas nossas formações continuadas, porque tem que estar preparado para uma formação continuada, ainda mais numa área tão dinâmica quanto a oncologia, né? Então, a oncologia que a gente acabou de falar de tanto tempo atrás não é a mesma que a gente tem hoje, né? Então, muito mais possibilidades diagnósticas, muito mais possibilidades terapêuticas, então a gente tem que estar preparado de ter um estudo constante para fazer esse preparo técnico, né, para ele trabalhar, atuar nessa área, tá? Se vai trabalhar com clínica e cirurgia junto, aí é um desafio maior ainda, né, porque a cirurgia também avançou bastante nesse período, né, então tudo que pode fazer, como que tem que abordar, toda hora mexe nesses consensos, a gente tem vários consensos oncológicos que tem que estar o tempo inteiro atualizado, né, então a gente tem que estar bem atualizado nessa área, então se preparar para uma formação muito ampla no momento da graduação, né, e também no pós, né, então uma formação continuada, então se puder fazer uma residência, se puder fazer, né, então uma pós-graduação, né, então é a educação continuada que a gente tem que ter mesmo. Não pode parar de estudar. Não pode parar nunca mais de estudar. Bom, nenhuma área, né, então a gente tem que ter essa parada de estudar, a educação continuada ela é muito importante, né. Além disso, né, é o preparo emocional. Né, então, que eu acho que é o mais desafiador de todos, na verdade, para quem vai trabalhar na área, é o desafio de ter esse preparo emocional para poder lidar com esse paciente, para poder aprender a fazer essa escuta ativa, aprender a fazer, né, ter empatia pela família, aprender a decidir com a família, por mais que às vezes a tua decisão seja diferente, mas entender quais são as dores para poder chegar num consenso e no melhor tratamento para esse animal, para poder a gente tentar pensar sempre no bem-estar dele, né, então, e no bem-estar da família que vem junto, né? Então, esse olhar, né, carinhoso que a gente tem que ter, então tem que estar preparado para ter. Às vezes a gente você vai encontrar vários desafios, né? Então, e tem que estar preparado também para esses desafios, de gente que também não é preparada para tratar isso, né? Então, de gente que para eles é tão doloroso a notícia do câncer que às vezes eles não querem fazer absolutamente nada. Você também tem que entender isso, né? Então, e tem que estar preparado para isso também, porque às vezes senão você também vai sofrer, né? Então, por não conseguir fazer nada, por eles não permitirem fazer nada. Isso deixa a gente, acho que deixa a gente mais chateado.
poder fazer algo e não poder, né? Então, não ter possibilidade porque eles não querem fazer nada, do que realmente você perder um paciente porque você fez tudo e não deu certo, né? Então, não deu certo, ou o câncer, na verdade, venceu, né? Sim. Então, que se fosse tão simples assim, eles não venciam, né? O câncer não vencia nem na gente, né? Então... eu conheço colegas assim, justamente nesse sentido. Poxa, o proprietário não quer fazer nada, né? Então tá aqui o cachorro para mim, mas não é dessa forma. Não é dessa forma. Né? O cão é dessa família, o cão, a gente tem que entender que cada família aí tem o seu estilo, tem o seu modo de pensar, e eu vejo que isso que alguns colegas, né, os mais jovens principalmente, sim, eles têm essa dificuldade. A maturidade é boa nesse lado, né? Porque ela vai te dar essa capacidade de se abstrair muitas vezes daquele ambiente ali e enxergar, para tentar enxergar esse todo mesmo, né? E temos que pensar, tem que ser bom para o animal, tem que ser bom para a família, né? Temos que ser éticos dentro do que a gente precisa ser feito, mas precisamos fazer o que é necessário. Exato. Então, assim, temos que ser ético acima de tudo, né? Então, não é porque chegou querendo uma eutanásia que a gente vai fazer uma eutanásia porque tem que contar com câncer. Câncer não é diagnóstico de morte, né? Então, e é isso que a gente tem que entender, né? Então, tem câncer, mas existem hoje milhares de possibilidades de tratamento. Talvez, no final, a gente pense numa eutanásia, mas não é normalmente no momento da consulta, na primeira avaliação, né? Então, esse é um dos desafios maiores. Eu acho que o maior desafio está na emoção. Então é isso. Bom, estamos chegando ao nosso fim desse nosso podcast. Agradecemos muito a presença de todos e eu peço, doutora Thaís, para que você faça alguma consideração final, alguma mensagem, o que você tiver vontade. Bom, vamos lá. Então, primeiro agradecer, né? Então, o convite mesmo, é um prazer falar sobre dessa área, né? Então, a gente é professora, a gente gosta de falar, né, sobre isso. E assim, dizer que quem gosta de trabalhar nessa área, quem tem, né, o dom para trabalhar, venha e assim, se prepare principalmente emocionalmente para trabalhar nessa área, mas assim, entenda os desafios técnicos e esse estudo constante que a gente tem que ter sobre essa área mesmo, né? Então, é uma delícia a gente proporcionar o bem-estar desses animais. Então, a gente tem, às vezes me perguntam como é que você consegue trabalhar nessa área que é tão triste, né? Então, a gente tem, eu sempre respondo assim, eu tento focar naquilo que eu consigo trazer de melhor para o animal, né? Então, o que eu posso fazer para deixá-lo melhor nesse período que ele tiver de vida? Então, eu tento focar nisso dali. Então, tentem focar nisso, né? Então, no como a gente vai proporcionar o melhor bem-estar possível dentro do tempo de vida que a gente vai poder dar para ele. Porque às vezes são animais idosos, às vezes a gente nem tem tanto sobrevida assim, mas nem que seja um dia, 2 meses, 1 ano, quantos anos forem. Mas o quanto que a gente vai trazer de bem-estar para ele também. É isso que a gente tem que pensar. É isso aí, então, meus amigos. Lembre-se, então, que os cães são muito importantes, cães e gatos, né? Tem a sua vida mais curta, mas cada dia, cada mês faz diferença para eles e para nós. Então, é nesse sentido que nós nos despedimos do nosso podcast, mais um episódio. Lembrando, curta, compartilhe, espalhe para os seus amigos, colegas, né? Para todos que a informação precisa chegar. É nesse sentido que a gente está aqui com o nosso Fala CRMV Paraná. Muito obrigado novamente, doutora Thaís, e acompanhe os nossos próximos episódios. Tchau, tchau, pessoal.